Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para permanecer na glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos diante de nós esta passagem tão conhecida, passagem dos discípulos do Emaús, e que é tão rica para nós, porque além de revelar os nossos sentimentos, porque é assim que não poucas vezes nós nos comportamos diante do mistério de Deus, mas é rica também porque o relato é apresentado como que numa santa missa. Pois bem, então vamos nos debruçar sobre os pontos principais.
quantas vezes, meus santos, diante do mistério de Deus, da maneira de Deus agir na nossa vida, nós ficamos desconcertados. Isto é, nós não compreendemos a maneira de Deus agir no nosso viver. E assim, e dessa maneira, nós percebemos aqui o relato como é apresentado. Isto é, os discípulos de Emaús, eles, diante desta situação, isto é, eles estão saindo de Jerusalém, Jesus Cristo tinha sido crucificado, e eles estão frustrados, eles estão tristes, eles estão acabrunhados, porque eles não compreenderam a maneira de Deus agir. Isto é, eles tinham outras expectativas. Muitas vezes, o nosso sofrimento não é tanto pelo sofrimento em si, mas porque nós não compreendemos o significado dele. Quando nós vemos um significado, quando nós vemos um sentido, o sofrimento se torna doce. Isto é, porque nós vemos que existe algo maior. Existe uma mão benfazeja que guia os acontecimentos. Então aquela cruz, ela se torna possível de ser carregada. Mas quando nós não vemos sentido, quando nós não vemos significado, o nosso coração se perturba e nós nos sentimos tentados a ficar prostrados diante daquele sofrimento, daquela dor, porque não vemos significado algum. Pois bem, esta era a circunstância dos discípulos de Emaús. Eles estão saindo de Jerusalém, eles estão frustrados e eles não veem significado nenhum naquilo que aconteceu, porque eles esperavam algo diferente. E diz então que Jesus, com toda a paciência, Jesus se coloca no caminho com aqueles discípulos, como ele se coloca no caminho da nossa vida. Eu dizia que o relato de hoje, ele é rico, ele é importante, porque ele revela os nossos sentimentos, mas também o relato é apresentado como o que numa santa missa, e quantas vezes nós chegamos à missa com o coração cansado, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, também desconcertados, sem compreender as dificuldades da vida. E Deus, meus santos, vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro na palavra e vem ao nosso encontro na Eucaristia, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Pois bem, diz então que Jesus se coloca no caminho, eles estão conversando, eles estão se lamentando, e diz aqui que eles estavam como que cegos, porque Jesus se coloca do lado deles e começa a conversar com eles, e eles não percebem que é Jesus. Mas esta cegueira não é uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. Eles não reconhecem Jesus, porque eles não estavam reconhecendo os planos de Deus na sua vida, como acontece às vezes de você vir à missa, ouvir a palavra e não reconhecer Jesus lhe falando ao coração. Como quando você vem à missa e você ouve a palavra e retorna com um coração tão vazio quanto como chegou. Então esta cegueira espiritual, essa surdez espiritual. Então, como nós ouvimos na antífona do Evangelho, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Então, já desde já pedir a nosso Senhor que Ele cure a nossa cegueira, que Ele cure a nossa surdez, que Ele cure a nossa insensibilidade a Deus,
para que nós compreendamos, para que nós creiamos pelo menos na ação de Deus na nossa vida, mesmo quando não a vemos. Mas que digamos: Senhor, eu creio, Tu estás agindo. Pois bem, diz então que Jesus começa a conversar com eles. Eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta sobre o que é que eles estão conversando. E eles, com o rosto triste, eles começam a conversar com Jesus, dizendo: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Que Jesus foi um profeta poderoso. Isto é, Jesus já era algo passado. Que fé xoxinha, né, meus santos? Que fé pequenininha. Isto é, Jesus agora já era alguém que passou. Quando uma dor, uma cruz visita a sua vida e você já perde a fé. Você já se esquece de tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Eles se esqueceram dos milagres que Jesus Cristo tinha operado, daquela palavra que lhes tinha em outras ocasiões lhes aquecido o coração, a respeito de tudo aquilo que Jesus Cristo tinha falado, de que Ele iria passar. Eles se esqueceram de tudo. Mas é fácil olhar para os discípulos de Emaús e dizer: nossa, que coisa feia, né? Que coisa triste. Eles se esqueceram dos milagres, eles se esqueceram da pregação que lhes aquecia o coração e que atraía multidões. Eles se esqueceram que Jesus tinha predito que tudo aquilo iria acontecer. Eles se esqueceram. Mas você também. Você e eu também. Às vezes, nos esquecemos de tudo que Deus já fez na nossa vida. Basta uma circunstância diferente e contrária se nos apresentar para que a fé comece a minguar, a desfalecer. Então, meus irmãos, é o momento de pedir a fé. Pedir a nosso Senhor que nos faça crescer na fé. Por quê? Porque normalmente Deus não vai agir segundo as nossas expectativas. Deus nos consertou, Deus nos desconcerta e Deus nos desconcertará. Isto é, Deus não agiu segundo as nossas expectativas, não age e não agirá. Ele é Deus. Nós somos formigas. O nosso intelecto é muito restrito, diminuto, apertado. Deus, Ele age de uma maneira soberana. Deus é o Logos. Deus é a ordem, a inteligência, a sabedoria. Nós temos um pouco, às vezes, participamos um pouco desta sabedoria de Deus. Pois bem, diz então que Jesus começa a conversar com eles. Eles falam de Jesus referindo-se a Jesus como alguém do passado. E vem aqui o versículo 21, que é um ponto fundamental neles e em nós. Nós esperávamos que Ele fosse libertar Israel, isto é, eles esperavam, versículo 21, que Jesus fosse um Messias segundo a construção deles. Eles tinham uma ideia de Salvador, eles tinham uma ideia de Messias, mas Jesus não era exatamente aquilo que eles esperavam. Como nós temos uma ideia de Deus, como nós temos uma ideia de como Deus, talvez, quem sabe, haja na nossa vida, mas provavelmente Deus nos surpreenderá. E é claro, pelo amor de Deus, não é que Deus sempre nos surpreende contra as nossas expectativas, aquém das nossas expectativas. Às vezes Deus nos surpreende além, isto é, neste mundo, às vezes Deus permite, Deus faz coisas que até
nos entristecem e nós não esperávamos. E às vezes Deus faz coisas que nos enchem de alegria que nós não esperávamos. A primeira leitura, por exemplo, é um exemplo disso. Diz aqui que o mendigo estava à porta, viu Pedro e João e pediu uma esmola. Ele pediu uma moeda, ele pediu um pedaço de pão, ele pediu uma comida, ele pediu um trapo velho, ele pediu uma coisa para esse mundo. Pedro e João olham para ele e Pedro diz: olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Ele esperava isso? Não. Diz que ele entrou saltitando assim. Fico só imaginando essa cena. Pedro e João entrando no templo, com o mendigo pulando, saltando, né, cantando. Diz assim, que então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, e entrou no templo junto de Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Chamou pouca atenção, né? Chamou pouca atenção. Estava bem carismático ele. Pulando, saltando, louvando a Deus. Isto é, Deus o surpreendeu. E o surpreendeu para mais. Deus sempre nos surpreende para mais, para melhor. Só que neste mundo, às vezes, a nossa interpretação, que é caduca, vê para a nossa tristeza, vê como se não fosse tão bom. Mas Deus, meus santos, tudo que Deus faz, até mesmo quando são coisas tristes para este mundo, são para melhor, são para o nosso bem, porque a vontade de Deus é sempre ótima, não é apenas boa. Pois bem, nós voltemos aqui para os nossos cabisbaixos, tristonhos e deprimidos discípulos de Emaús. Então eles estão lá, tristes, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas nada disso aconteceu. E aí Jesus dá uma lapada neles, né? Como vocês são sem inteligência. Uma maneira educada, né, de dizer assim, como vocês são burros, né? Versículo, tá aqui os óculos. Versículo 25. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na glória? E Jesus começa então a explicar-lhes as Escrituras. Começa a mostrar desde Moisés e passando pelos profetas e explicando todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele e de tudo aquilo que ele haveria de sofrer. E aquela palavra começa então a iluminar a inteligência, a lhe abrir os olhos, porque se no versículo 16 diz que eles estavam como que cegos, aqui no versículo 31 diz que os seus olhos se abrem. O coração aquece, os olhos se abrem, porque eles começam a compreender melhor a ação de Deus em suas vidas. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus esta graça, que sempre quando formos à Santa Missa e a palavra for proclamada e Jesus nos explicar as Escrituras, que os nossos olhos se abram, que o nosso coração se aqueça, e aí, vendo Jesus partir o pão, nós o reconheçamos. Não é assim que diz aqui? Jesus, porém, ia passar à frente da cidade, fez de conta que não ia entrar com eles, eles pediram que Jesus entrasse, Jesus entrou, se pôs à mesa com eles, quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía, e os seus olhos se abriram, e eles reconheceram Jesus. A Páscoa, meus santos, este tempo de crescer na fé, de crescer nessa capacidade de reconhecer Deus, inclusive nos mares agitados, inclusive nas tempestades da vida. Os apóstolos e os discípulos tiveram que aprender a reconhecer
Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, no homem crucificado. Os apóstolos, os discípulos, tiveram que reconhecer, tiveram que aprender a reconhecer o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, no homem, no aparente maldito que pendia no madeiro. Assim somos nós, meus santos. Somos chamados a reconhecer Jesus quando Ele está suspenso no madeiro da nossa vida. Também quando nós o experimentamos crucificado. Reconhecer Jesus. E quais são, Padre, os remédios que nos curarão a nossa cegueira? Qual é, Padre, o caminho que nos capacitará a reconhecer Jesus, a compreender o mistério de Deus na nossa vida e os seus planos na nossa existência? Por meio da palavra e da Eucaristia. A palavra que nos purifica, a Eucaristia que nos ilumina. A palavra que nos lava, a Eucaristia que nos fortifica. Que nós então, diante desta palavra que nos revela este caminho, peçamos a Jesus crucificado e ressuscitado, que nos faça crescer na fé e reconhecê-lo sempre nos caminhos da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.